Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos aqui hoje na proposição 5 deste livro que nós estamos trabalhando, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E a gente vai continuar nossas conversas falando sobre esse livro e mais especificamente, que é a temática desse livro, a questão da origem da humanidade. Mas antes da gente entrar na origem da humanidade, a gente está sequenciando, estamos indo aqui junto com o John Walton na montagem dessa tese que a gente vai ver lá no finalzinho. Na verdade a gente já está vendo já alguns ângulos dessa tese que ele coloca, né? Porque como você sabe, este livro e os outros trabalhos do John Walton, aliás, vários trabalhos do John Walton são montados nesse sistema, onde você tem uma tese central e você tem proposições até chegar, proposições encadeadas, enumeradas e sequenciais. Parece que são termos intercambiais, né? Mas não, elas têm razão de ser esses termos, enumerados, sequenciais, tá? São termos que a gente utiliza muito na matemática para dizer que tem que ser exatamente da forma como está. Até chegar na tese final, que na realidade ela está sendo construída aqui ao longo desses capítulos ou proposições que o John Walton está trabalhando, tá? Então, nesse episódio de hoje eu quero trabalhar com você a proposição 5, ou capítulo 5, né? Que vai falar sobre a questão de quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. Então, essa é a temática deste episódio de hoje. Tá certo? E aqui eu vou fazer um pouquinho mais de leitura do que de costume, tá? Apenas alguns pontos que eu acho bastante fundamentais para a gente entender essa proposição ou essa ideia, porque o John Walton ele faz um resumo que, se eu tentar resumir o resumo do John Walton, não ficaria muito bom, tá? Mas o resumo dele tá muito bom. A ideia é a seguinte, tá? Inclusive eu vou fazer até algumas leituras eu tô aqui olhando para outra tela, tá? Se você estiver ouvindo podcast não vai fazer diferença, mas se estiver assistindo no YouTube é porque eu tô olhando de vez em quando de lado, porque eu tô com um texto bíblico virtual, né? Como a gente trabalha muito hoje em dia, aqui na tela ao lado, tá certo? E eu tô trabalhando, e a gente vai ler alguns versículos de Gênesis capítulo 1, Bíblia em português mesmo, tá? Não vou fazer igual o Walton que faz leitura em hebraico, tá? E a versão que eu estou utilizando, talvez seja um pouquinho diferente da que você tenha em casa ou tenha em mãos, é a Almeida Corrigida Fiel, edição 2011, se eu não me engano, tá? Mas se você estiver dirigindo na academia, pode continuar tranquilamente, depois você confere os versos que eu vou te falar e eu vou ler aqui para você sem nenhum problema. A ideia dessa temática, dessa proposição de hoje é mais ou menos o seguinte: a gente vai resumir, aliás, eu vou pegar o último parágrafo da página 49, que vai abrir essa proposição 5 que o John Walton está trabalhando, e ele vai resumir essa ideia. Mas qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: quando você lê o Gênesis capítulo 1, você vai ver aí alguns versos que vai dizer que e viu Deus que era muito bom, e por ali vai. Por exemplo, o versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis vai dizer o seguinte: e chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tá? Então, o versículo 12, por exemplo, que vai fechar o dia 3, ou o terceiro dia, ele vai dizer o seguinte: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aí o versículo 13, foi à tarde e amanhã o dia terceiro. Então aqui finalizou o dia terceiro. E aí você vai vendo ao longo desses versos que tem alguns versos que não traz. E viu Deus que era bom. Ou igual tem no verso... o versículo 31, que já é o final do dia sexto, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Resumindo a história, alguns versos vão trazer no final do dia ou algum tipo de criação, parênteses, aqui não é criação material, né? A gente já trabalhou bastante com isso, e sim criação, vamos adotar esse termo, criação funcional das coisas, né? Acho que fica um pouquinho mais correto de poder afirmar e até da gente poder estabelecer um padrão. Então, criação funcional, a gente pode chamar assim, nem todos os dias tem dizendo que aqueles objetos ou os funcionários daqueles dias
eram bons, ou aquele dia foi bom, ou foi muito bom, ou alguma coisa do tipo. E aqui o Walton vai colocar um negócio bem, vamos dizer assim, paradigmático, ou quase com uma quebra de paradigma, né? Por quê? Porque a gente ouve falar bastante, no contexto mesmo que eu vivi, aliás, que eu ainda vivo, ainda sou crente, nunca desviei, graças a Deus, tá? Eu já estou na igreja, já vai lá pros... nesse dia que eu estou gravando para você, eu estou comemorando daqui a 4 dias, 29 anos que eu estou na igreja, que estou nos caminhos do Senhor. 29 anos é uma vida, né? Então, durante essa vida toda que eu já estou no caminho, a gente sempre ouve falar dessa questão de era muito bom ou era bom, e a gente sempre tinha um sentido de que quando Deus dizia que algo era bom, tinha um sinônimo ou um significado de que algo era perfeito. Mas veja, em português, tá? Então vamos trabalhar em português, uma coisa um pouquinho mais simples, mais fácil, mais palpável para nós aqui. Não tem nenhum lugar aqui do texto que vai dizer que a criação é perfeita. Perfeita, como nós temos em mente, é algo que não tem defeito, algo que não tem algo que não tem modificação, algo que está em funcionamento pleno sem erro, algo que não é imaculado e por ali vai. A gente tem essa concepção, mas o texto não diz absolutamente nada com relação à questão de perfeição. E aí eu já vou adiantar um ponto que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não tão explicitamente nesse livro, mas em outras ocasiões a gente pode ver. Na outra série, por exemplo, eu estou trabalhando um pouquinho disso, e tem uma outra série que vai vir ainda depois, uma série de 15 minutos, depois que acabar a anterior, vai vir a próxima, que a anterior eu estou fazendo mais ou menos baseado na Semana da Criação, né, no capítulo 1 de Gênesis, né, os 7 dias da criação. E aí já tem uma outra que já está na agulha, que vai ser o capítulo 2, a questão da origem do homem é só texto, 15 minutinhos, a coisinha mais curta, e lá eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Que é a questão do seguinte, a gente pensa que um mundo perfeito, uma criação perfeita, coisas desse tipo, não tem esses erros, tudo isso que eu falei, e não tem morte biológica e outras coisas equivalentes ou correlatas. Por exemplo, animais carnívoros são animais que comem carne, e a carne vem de outros animais. Então a gente tem uma certa concepção de que, tá, beleza, para um carnívoro comer outro animal, o outro animal tem que morrer. Então a gente tem essa concepção de que no mundo perfeito que Deus criou aqui na Semana da Criação, não teria animais carnívoros, né? Claro que a gente está com aquela mesma concepção de criação material. Mas é porque tem algumas concepções cristãs também, algumas visões cristãs, que vão adotar períodos de milhares, milhões ou até bilhões de anos e vai ter animais ali convivendo, plantas e tudo mais, e acaba colocando um pouco de concepção disso, que na Semana da Criação, na realidade, é um negocinho um pouquinho diferente, as coisas são perfeitas, não tem morte, por ali vai. Pois é, o texto não fala nada disso, tá? Fecha parênteses, voltando para cá então a gente tem essa concepção de perfeição. O texto não menciona esse tipo de perfeição. E aqui no final da página 49, que o Walton vai colocar, ele vai dizer o seguinte: no entanto, por mais popular que essa visão seja, essa que eu acabei resumindo de forma geral, essa palavra em Gênesis, na realidade, não tem o sentido de perfeição. Essa palavra bom ou muito bom não tem sentido de perfeição imaculada, não adulterada. Não tem esse sentido. Agora complicou, né? Se não tem esse sentido, tem sentido de quê? Como assim? O negócio não tem o sentido de perfeito, mas não é perfeito? É perfeito ou não é perfeito? Como é que é? Página 50, no iniciozinho, tem 3 categorias que o Walton vai colocar, e ele deixa isso muito bem resumido. Me permita ler esse pequeno trecho aqui, porque tá um resumo perfeito nessa questão das categorias que essa palavra bom ou muito bom, que não tem nada a ver ou não tem relação com questão de perfeição, de algo que seja, vamos dizer assim, imaculado, que não tem uma alteração não esperada, vamos dizer assim. Para considerar essa visão, ou seja, de que a palavra bom não é algo de perfeição imaculada,
precisamos nos engajar em uma inquirição léxica e textual. No campo lexical, exploramos como a palavra é utilizada no Antigo Testamento. Encontramos muitas afirmações de que o Senhor é bom. Que aí ele dá uma série de referências aqui que eu não vou ler, mas depois você pode acompanhar no livro. Parênteses novamente, não é leitura comentada, estou lendo algumas coisas aqui, mas não estou fazendo leitura comentada e nem estou lendo o livro. Então não deixe de adquirir e ler essa obra, que está em português e está muito bom. Mas esses contextos, ou seja, desses versos, que é onde menciona que Deus é bom, não justificam o contraste referido no último parágrafo, na questão de que bom tem uma relação com perfeição imaculada. Esses versos indicam que Deus age de forma boa nessa atribuição de bondade. A palavra, essa palavra bom, portanto, está descrevendo a forma com que ele conduz sua obra no mundo, não uma qualidade abstrata de perfeição. Deus é perfeito e bom, mas com o exame do contexto amplo demonstra, esta palavra não transmite aquela ideia particular que descreve algo que não seja Deus. Em outras palavras, resumindo isso aqui, vários versos do Antigo Testamento, como o Alton citou aqui, 1 Crônicas, 2 Crônicas, livro de Salmos e outros mais, não quer dizer bom no sentido de perfeito, apesar de que quem é bom, que está se referindo bom, é o próprio Deus, mas não no sentido, dentro do contexto, não no sentido de um atributo de Deus, mas daquilo que ele está utilizando no mundo criado. Já está começando a fazer uma conexão. Bom é alguma coisa com relação ao mundo criado, não é perfeição. Então já tem uma conexão. Segura aí que já tem mais uma segunda categoria dessa palavra bom que é utilizada em outros versos que o Alton vai colocar. Nós também, continuando o Alton aqui na página 50 ainda, nós também encontramos inúmeras passagens onde bom é contrastado com mal. Livro de Jó, Salmos e por ali vai. Mas nesses contextos, a palavra bom não pode refletir perfeição imaculada, porque descobrimos que as pessoas podem ser boas hoje, mas pessoas boas não são perfeitas, né? Então já começa por aí. Geralmente a palavra é relativa, melhor que, como ele coloca aqui, e mais comumente utilizada para se referir a situações e objetos que as pessoas experimentam ou percebem como bom para eles, mas não tem indicativo de que ela é perfeita. Então parece que bom tem uma certa característica, tem uma certa, vamos dizer assim, relação de algo que está funcionando bem. Pode ser isso. Terceira categoria que o Alton coloca, página 50 ainda. Em uma terceira categoria semântica ampla, a palavra, essa palavra bom, indica que algo está funcionando da forma que deveria. Ou seja, ela tem seu papel em um sistema ordenado. Êxodo, capítulo 18, versículo 17, por exemplo. Deixa eu pegar esse texto aqui para você, que esse aqui eu deixei marcado e ele é muito importante aqui para a gente entender. 18, versículo 17, tá aqui. Então, só voltando aqui na ideia que o Alton está colocando, está nessa questão de que algo, quando algo é bom, é porque está funcionando como deveria funcionar. Então, Êxodo 18, versículo 17, não funcionamento ótimo, tá? Olha só o que diz em Êxodo, capítulo 18, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Por quê? No contexto aqui, vamos pegar aqui dentro desse mesmo capítulo aqui, versículo 13. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Agora, pega esse contexto e veja só.
Pera, como assim? Vem o israelita aqui para mim, me consultar para tirar a disputa de alguma coisa? É uma espécie, vamos fazer um anacronismo aí bem chulo mesmo, uma espécie de juiz, né? O juiz de algum tribunal, vem duas pessoas para disputar sobre um determinado negócio. Só que aí tem o juiz para fazer o julgamento, só que o juiz vai consultar a lei. A lei é quem? A lei é o próprio Deus. Então Moisés vai consultar a Deus. Aí Deus dá a resposta, ele dá a solução ali para as duas pessoas, está resolvido o caso e acabou. Isso não é bom? Ô Jetro, peraí, como assim isso não é bom? Isso é o próprio Deus aqui me usando para resolver um problema. Veja que a palavra bom aí não é nesse sentido de bondade, sim, não é bom o que fazes, no sentido de não está funcionando muito bem o que você está colocando. Porque olha o verso 18, são parênteses, é muito legal essas jogadas que o Walton faz aqui, porque às vezes, muitas vezes a gente tem que pesquisar o texto dentro, dentro lá das palavras em hebraico, tem que dar uma pesquisada, ver a gramática. É puxado, para quem não sabe nada de hebraico, como eu, por exemplo, o grego, o texto vai bater forte. Então você tem que consultar, ver a gramática, ver as desinências e tudo mais, negócio complicado. Em outras situações não, dá só uma olhada no contexto. Olha o verso 18. O sogro de Moisés, o versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Em outras palavras, Moisés, você está fazendo um negócio aí mal feito, e daqui a pouco ninguém vai dar conta, nem você e nem o povo. É um só para fazer tudo isso, vem um monte de gente para te consultar, porque precisa resolver o negócio, de manhã até de tarde, olha a quantidade de pessoas, todo mundo vai desfalecer, vai cansar e tudo mais, e você não vai dar conta. Então, o bom que está se referindo o versículo 17 é um bom que no sentido de que não está funcionando como deveria funcionar. Voltando para o John Walton aqui na página 50, né? Ou seja, essa palavra, bom, ela tem o seu papel um sistema ordenado. Tá, e aí ele vai citar esse caso, vai citar um outro caso, segundo Crônicas 6:27, ordenado no sentido de caminho certo, Salmo 31, versículo 1, bem ordenados, ou seja, algo que tem bem ordenados, ou no sentido que estão como se fossem as engrenagens funcionando como deveria estar funcionando, e aí ele vai dar outros casos e tudo mais. Então veja que o bom que tem aqui é quando está a coisa bem. Olha só, o trocadilho não intencional. O bom aqui se refere quando as coisas estão funcionando muito bem, tá? Então essa é a ideia. Por isso, e aí eu vou deixar para você como exercício, porque eu não vou fazer isso aqui, o John Walton não faz, mas posso deixar esse exercício para você. Eu vou acabar citando alguns casos aqui, mas não todos. Dê uma olhada na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1, é curtinho, 31 versos, é pouquinha coisa. E veja quais os dias são bons, ou muito bons, ou as coisas que Deus criou era muito boa. Por exemplo, o versículo 4, e viu Deus que era boa a luz. Aí a gente olha, tá boa, e ruim é quem? É as trevas? Pois é, a Bíblia não fala que as trevas são ruins. Tá, e o bom aqui tá contrastando com quem? Aí você vai ter tilt na cabeça. Aí o tic-teco vai travar e aí não vai funcionar. Então, bota o seu tic-teco no bom funcionamento, que é a ideia desse verso aqui, que era boa a luz. Ou seja, ela tinha um bom funcionamento. Ou ela deveria funcionar como estava proposta para ela funcionar. Essa é a ideia da palavra bom. E aí, o Walter ele vai fazer um negócio aqui na página 51 que é muito interessante, que ele vai falar porque tem alguns versos que tem era bom, mas não era bom, parece que dá uma ideia que não era bom, nem todos os versos diz que o dia era bom, mas e é sempre nesse sentido das coisas estar funcionando, e aí ele dá uma analogia muito boa, e aí eu vou expandir essa analogia para outra analogia. Você já deve ter visto aí, só bater no Google mesmo, tá? Pega ali as naves espaciais, os shuttles, né? Na época do shuttle não é o termo em inglês, mas
os ônibus espaciais, né, que a gente teve até 2011, né, lançamento. Aquele negócio era lindo, era muito bonito. O lançamento de um ônibus espacial era lindo. Hoje em dia nós temos ainda lançamento de naves espaciais, mas como cápsulas, né? A gente tem a SpaceX, né, que fica como se fosse... É uma cápsula mesmo, né? Então entra ali as pessoas, tem ali uma quantidade máxima de pessoas, se não me engano ela comporta até 7 pessoas, se eu não estiver enganado. Ou 7 ou é 11, é um desses dois números, mas eu tenho quase certeza que são 7 pessoas, tá? E é um negócio totalmente moderno, tem a tela touchscreen, computador, inteligência artificial, o computador já vai sozinho, você não tem controles, não tem nada. Na época do ônibus espacial, não. Na época do ônibus espacial era um negócio que era computadorizado, foi até 2011, né? Começou na década de 82, se não me engano, acho que foi o primeiro lançamento. Depois você procura no Google Shuttle, S-H-U-T-T-L-E, Shuttle, ou ônibus espacial, NASA, ou Mission, M-I-S-S-I-O-N, Mission, STS. S de sapo, T de tatu, S de sapo. Você procura, coloca NASA, tá? NASA não tá me pagando nada para fazer esse tipo de propaganda, tá? Queria muito, mas não é o caso, tá? Não sou pago pela NASA, infelizmente. Mas depois você pesquisa Mission STS NASA no YouTube, lançamento, alguma coisa, aí você vai ver. É uns busters, que é como se fossem 2 grandes foguetões que fica do lado laranjado. Tem o central, que é o buster principal. Esses 3 busters, né, que são esses foguetes, são os foguetes vamos dizer assim, de impulso para colocar um bichinho que tem, que é o ônibus espacial. Literalmente é um grande aviãozão, como se fosse um avião bem grande, cabia várias pessoas, que cabia até 7 pessoas, se eu não estiver enganado, dentro do ônibus. E aí tinha o restante do compartimento do ônibus, que é onde tinha carga, né? Então esse ônibus espacial, por exemplo, na década de 90, ele levou o telescópio espacial Hubble para o espaço. Então ele foi montado no espaço, o telescópio espacial Hubble, teve manutenções lá, ou seja, teve pessoas que foi nesse ônibus espacial e foi lá, saiu um astronauta para fora do ônibus espacial mesmo, ali no espaço, às vezes amarrado com alguma coisa ou com um braço robótico para fazer uma manutenção do ônibus espacial, do telescópio espacial Hubble, a montagem no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, montagem da Estação Espacial Internacional ISS, também foi mais ou menos esse mesmo estilo, né? Ia o ônibus espacial com um compartimento com a carga ali para fazer a montagem, aí tinha um braço robótico que pegava o negócio dentro da carga no espaço. A Estação Espacial Internacional está voando, ainda está ativa, há mais ou menos uns vamos arredondar, 400 km de altura, tá? Então eu já vi a estação espacial, é muito bonito pelo telescópio, parece uma abelhinha passando, tá? Então não tem nada de montagem, conspiração da NASA, qualquer coisa do tipo, não, ela é bem real, tá? E aí era montado ali no espaço com esse ônibus espacial. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero justamente chegar nessa questão que o Alton vai falar do checklist de um piloto de avião e tudo mais, mas eu estou fazendo essa analogia um pouquinho diferente. Afinal, estamos no Cosmo Hotel. Estamos falando de teologia, mas tem um pouquinho de cosmologia também, tá? Ou astronáutica, que é esse caso. Então, só que antes do ônibus espacial ele decolar, o lift-off, né, ele tinha que passar por uma série vamos dizer assim, de checklist, né? Então você tinha aqueles lançamentos, por isso que depois você dá uma olhada que é bonito. Inclusive os lançamentos modernos de hoje em dia, deixa eu fazer um ajuste aqui, os lançamentos modernos de hoje em dia ainda acontece isso, vamos dizer, esse checklist que se tem quando é lançamento de carga para ISS, de satélites também pela SpaceX, eles fazem esse tipo de coisa. E você pode ouvir ali o pessoal conversando, né, nesses lançamentos, no telescópio, no ônibus espacial mais bonito. E você ouve o pessoal falando, tal coisa, tá bom? Ok. Tal coisa, ok. Tal coisa, ok. Por exemplo, computador de... Eu não sei quais são os acessórios que se usavam ou se usam hoje em dia, mas vou chutar aqui. Combustível, ok. Amperímetro, ok. O tempo tá bom para lançamento, a janela, ok. Sempre tinha esse ok. De vez em quando, poderia aparecer um não ok. Ou não está ok.
Aí o diretor de voo, ele cortava, a depender da situação, ele parava a contagem, porque tem uma contagem, você tem uma janela ali. E isso acontecia tanto com o ônibus espacial, como hoje em dia, como para lançamento de satélites, para robôs, vários robôs. Robôs ficou feio, né? Vários robôs. Robôs, onde é que tirei isso? Robôs. Vários robôs que foram para Marte, por ali vai. Então você tem o lançamento desse foguete, né? E tem sempre esse checklist. Ok, não ok, e por ali vai. E aí o diretor de voo, que vai fazer, ou o diretor de lançamento, né, na verdade, chama de diretor de voo, diz se vai cortar ou não a conexão, ou vai cancelar a missão, alguma coisa do tipo. Na missão Apollo, por exemplo, também tem a mesma coisa. Aliás, teve, né? Porque não tem mais hoje em dia a missão Apollo, quando o homem foi à Lua, e foram vários homens à Lua, 12 homens pisaram na Lua, não foi só Neil Armstrong e o Buzz Aldrin que pisaram na Lua, não, foram 12 homens que pisaram na Lua. Então não tem nada de... Agora eu não lembro se o número exato são 12 homens, eu lembro que foram 6 missões, mas acho que foram, tenho quase certeza que foram 12 homens, acho que ninguém pisou na Lua 2 vezes não, que eu me lembre. Então vários homens pisaram na Lua, sim, um homem foi na Lua várias vezes, tá? E vai de novo, se tudo der certo, nessa década agora vai de novo, nessa década agora de 2020, né? A gente está em 2021, 2024, 2026, alguma coisa, vai voltar à Lua e é do mesmo sistema. Então tem um foguetão, computador de bordo, ok, combustível, ok, segurança, ok, clima, ok, trava de segurança, não ok, pera. Então vamos cancelar a missão, ou vamos adiar a missão, ou para de contar o relógio, porque às vezes a janela de lançamento é um pouquinho maior. Tá, eu dei essa volta todinha para dizer o quê? Que as coisas ali do ok, que é no sentido de bom, tá funcionando, é justamente, literalmente isso. Ok, tá funcionando, tá bom. É o mesmo sentido de que está o texto aqui em Gênesis da criação. Ok ou bom é porque a coisa está funcionando como deveria funcionar. Certo? Esse é o sentido. Então você pode pegar essa analogia. Agora dá uma olhada aqui na página 51. O Walter ele vai colocar um pouquinho mais no final um termo bem interessante, que é o seguinte: dada a minha interpretação do sentido de bom, podemos considerar a ideia de que águas acima e águas abaixo permanecem parte de um campo não ordenado e, portanto, não seriam boas, funcionando como elas foram designadas a fazerem. O que Deus estabelece no dia 2 é o controle do mundo não ordenado, o espaço vivo e o céu sólido que exercem controle sobre as águas acima. E aí você pega, por exemplo, justamente no dia 2, que está entre os versos 6 e 8, e não diz que o dia 2 foi bom. Versículo 6: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Verso 7: E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. Não, Moisés, peraí, cadê E era muito boa? Não tem. Não tem. Porque o autor está colocando aqui que, por exemplo, no dia 2, ainda não estava completamente estabelecido, em pleno funcionamento, a ideia das águas, da expansão, acima, abaixo e por ali vai. Então, é um dia que não é bom, mas não é bom no sentido de bondade, de perfeição. Não, não é bom no sentido de que os funcionários não estão funcionando, o trocadilho, não estão funcionando plenamente, como deveriam estar funcionando até o final da criação. E aí depois vem os outros dias e acaba estabelecendo outras funções, ou dando criação de funções para esses funcionários. Aí sim, aí a coisa vai ser muito boa. Se você pegar, por exemplo, no capítulo 2, deixa eu pegar aqui para você, descansou, cadê o verso 2? Eu perdi aqui, não, capítulo 2,
Olha o versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. E pode observar que o sétimo dia da criação, que é aqui, que a gente já trabalhou, que é o que está no capítulo 2, também não diz que o dia foi bom, né? Então tem esse pequeno detalhe. Não diz que não foi bom, mas porque não tem esse sentido de perfeição. E caminhando já para o fim, tem dois parágrafos que eu queria compartilhar com você na página 52 e o último parágrafo desse comentário nosso aqui na página 53. A página 52 ele vai dar assim o resumão disso, de que bom nesse texto de Gênesis ou no texto da criação, de uma forma geral, não significa perfeição, algo perfeito, algo que não tem perfeito no sentido que não tem algo que não é imaculado. E sim, tem um sentido de que algo não está no seu, vou colocar no meu aportuguesamento mesmo, não está no seu pleno funcionamento, ou igual o checklist lá do lançamento do ônibus espacial, tem um não ok ali em alguma das listinhas e parou a contagem. No final, ficou tudo ok e o ônibus espacial foi. Mas quando ele foi, é no final da criação, no final da semana da criação, tá certo? Olha só a página 52. Se essa interpretação está correta, tudo isso que a gente já comentou aqui, ela primeiramente confirma a ampla interpretação que eu ofereci de Gênesis 1. Na realidade, eu já estou até cavucando aqui com coisas de Gênesis 1, enquanto o Alto vai trabalhando. Esse capítulo diz respeito ao estabelecimento de um sistema funcional, ordenado. A história do lar e não da casa. Lembra lá da analogia que a gente fez? Aliás, o Alton fez, a gente acabou comentando aqui em outro episódio, que você tem a construção de uma casa e não necessariamente toda casa é um lar, porque uma casa é uma construção com um monte de coisa dentro. Um lar é tudo isso funcionando. Tudo isso funcionando. Uma casa que tem uma cama, que tem um fogão, que tem uma geladeira, que tem um chuveiro, água encanada e tudo mais, não é um lar. A partir do momento que eu entro dentro da casa e ligo o chuveiro para tomar um banho, ligo o fogão para sair a chaminha, para eu colocar uma comida para esquentar, ou eu deito na cama para dormir, eu estou dando funções de banheiro ou de tomar banho, para aquele negócio que tem uma água e cai uma água em cima de mim. Estou dando função de fogão para aquele equipamento. No caso, o meu equipamento aqui é mais antigo, né? Que é o foguinho que sai a gás ainda, né? Tem uns fogões por indução magnética que são belíssimos. Um dia ainda vou ter um desse ainda, mas eu ainda tenho o de movido a gás e LP ainda. A hora que eu pego esse equipamento que sai um foguinho, coloco uma comida para esquentar, tudo numa função para ele. A hora que eu pego aquele negócio grandão, macio, e deito em cima dele para dormir durante a noite, tudo na função para aquilo lá. Função de dormir, a função de uma cama para descansar. Quando eu coloco em funcionamento as funções dos funcionários, bem redundante mesmo, para ficar bem, é um pleonasmo bem intencional. Quando eu coloco para funcionar os funcionários dentro das suas funções na casa ou dentro da casa, eu estou transformando a casa ou dando um objetivo, uma função para a casa de lar. Tá certo? Então é essa a ideia. Em segundo lugar, continuando o que o Alto está falando, ele não sugere que tudo antes da queda fosse perfeito. Ou seja, essa questão do bom antes da queda, porque a gente está trabalhando ainda, a queda está bem longe, a gente chegou nem na criação do homem ainda. Em segundo lugar, ele não sugere que tudo antes da queda fosse perfeito. Deus estabeleceu uma quantidade de ordem adequada para a nossa sobrevivência e para que o seu plano se desdobrasse. Aí aqueles velhos problemas da gente ler o texto de Gênesis de forma literal e cadê os dinossauros? Ih, vai travar a cabeça. Pera, como assim existia carnívoros antes da queda? Não, não pode ter. O homem era vegetariano, só comia plantinha. Tá, e os micróbios que tem que ter dentro do intestino, por exemplo, para funcionamento? A gente está falando antes da queda. Os micróbios morrem. Ou não morre, ou não tinha micróbios antes da queda. Então, se você ler o texto de Gênesis de forma literal, ao pé da letra, vai dar esse e um monte de outros problemas. Aí só vai dar problema mesmo.
Leia aqui, ó, direitinho. O bom não é perfeição. O bom é bom funcionamento. É a coisa funcionando como deveria estar funcionando. Pleno funcionamento. E para finalizar, o último parágrafo desse capítulo, ou dessa proposição 5, ele vai dizer o seguinte, é um resumão muito bom. Da mesma forma, nós não podemos deduzir que Adão e Eva eram espécimes da humanidade que eram perfeitos em todas as formas. Eita heresia! Não tem nada de heresia aqui não, tá? Os escritores dos rabinos e dos pais da igreja estão cheios de exposições da suprema sabedoria e justiça desses dois humanos antes da queda. Todavia, essa condição não é insinuada ao texto, nem corroborada por ele, pelo texto, e opiniões alternativas são sempre presentes na história da interpretação. Traduzindo em português, você pode achar que Adão e Eva era perfeito, ler livro de forma literal, você é livre para você fazer o que você quiser da vida. O texto não diz isso. Ah, mas a minha escola de interpretação hermenêutica é essa, não é aquela. Fique à vontade. Mas o texto não quer dizer isso. Tá? O texto não quer dizer isso. Então fica um negócio meio complicado a gente colocar no texto aquilo que não tem no texto. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse episódio e a gente vai continuar esse episódio no próximo. Aliás, vamos continuar falando sobre este livro no próximo episódio, que vai ser Proposição 6, e essa das boas. Adão é utilizado em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 5 de formas variáveis. Não perca o próximo episódio. Até mais. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!